Tudo Oba, bem, Ana? tudo bem, querido? E tu? Tudo jóia também. Então tá bom. Bem-vindo você, bem-vindo todo mundo. Obrigado, bem-vindo a todos. Prazer estar aqui Vamos com lá, vocês. prazer. Sexta-noite, né? Sexta-noite, dia de encontro para a gente falar de bons hábitos, né? Sim, é algo que preocupa a gente mesmo nesse meio vegano e vegetariano, né? Que a gente está vendo cada vez mais ah, os porcarecos veganos aparecendo. Não é? Você lembra quando a gente fez uma mesa lá em 2015 no VegFest? Foi a última mesa, estava eu, você e o Dr. Antônio Cláudio, e a gente já falava dos novos horizontes do veganismo no Brasil, né? Sim, que era uma preocupação, né? Que a gente até brincava que naquela época lá atrás, antes disso ainda, para a pessoa ser uma vegetariana e fazer uma coisa errada do ponto de vista nutricional, era comer arroz branco, macarrão branco, às vezes uma friturinha, né? E o açúcar. E proteína de soja. E proteína de soja, que era mortal naquela época, né? A visão. Só dá pra fazer isso, né? Da É, indústria chegou e agora dá pra fazer muita coisa bagunçada, muita coisa errada na alimentação, é. né? Então, assim, para quem está entrando agora, super bem-vindos. A gente combinou esse bate-papo aqui para falar sobre a importância das escolhas alimentares, né? O Eric está com um projeto aí com a União Vegetariana Internacional, tá junto da Sociedade Vegetariana Brasileira. E eu vou um pouco além da gente falar só de vegetarianismo e veganismo, nós vamos falar de comida, né? De saúde. Mesmo alguém aqui que esteja nos assistindo que não ainda esteja nessa pegada, né, de excluir esses itens do cardápio por uma questão de saúde, a gente está falando de boas escolhas alimentares. Então, esse é o objetivo do nosso encontro hoje, da nossa conversa. E aí o Eric também vai poder falar um pouquinho dos projetos aí de levar conhecimento, né? Que a Escola de Nutrição aqui, que é um projeto que eu também tenho, tem a função. Então, bora bater papo, Eric. Sexta-noite, Sim. nossa, vamos bater papo. A gente já Quer se conhece contar desde um quando, Nando? pouquinho? Pode falar. A gente conhece desde quando? Desde 2006 que a gente se conhece ou antes disso? Acho que Por aí, né? 2005, 2005. É, sim. Então, longa data aí de amizade. Para quem Sim. não sabe, o Eric assim, é meu amigo, mas é meu professor e eu diria assim, eu digo sem babar ovo, foi o melhor professor assim de nutrição que eu tive a minha vida toda. Então, se você é um profissional da saúde, aí uma nutricionista ou mesmo um médico, é alguém para ajudar nesse caminho. Então, sou muito grata. Eu já falei isso várias vezes para ele, então, assim, eu falo sem nenhuma nhenhenhé. É isso mesmo. Obrigado, Ana. Então, vamos, assim, acho que a gente pode, você sendo médico, né, eu sendo nutri, a gente faz essa parceria, mas acho que você pode dizer um pouquinho do ponto de vista médico, esse impacto, né, que a gente imaginava, assim, quem come carne, quem não come carne, os benefícios de saúde. Eu acho que aqueles benefícios que a gente dava aula lá em 2000 e, sei lá, 2008, 2010, 2012, 15, talvez não são mais tão bem assim. Acho que você podia começar a falar dessa pegada de saúde mesmo, o Sim, impacto das escolhas. sim. O que que acontece? A gente tem os estudos, na verdade, a gente começou com estudos populacionais, né, que são fotos de grupos. Então, os estudos começaram a mostrar que as populações vegetarianas tinham menos diabetes, tinham menos doenças cardiovasculares do que as populações que comiam carne. Mas são estudos, eu brinco que são estudos fotográficos, né? Eu pego aquela Uhum. população e vejo que tem mais uma doença ou outra. Só que isso não mostra que é uma causa e efeito, né? Mas tudo levava já a entender que, poxa, se eu fizer uma dieta onde eu tiro carne, tiro laticínio, faço uma alimentação mais integral, eu tenho mais proteção contra várias doenças ao longo da vida. Então isso já estava bem claro nas populações. E aí depois surgiram alguns estudos que falam assim, não, mas peraí, vamos ver isso direitinho. Vamos ver o que muda na alimentação. Então a gente tem bases bioquímicas para sustentar isso e alguns estudos que surgiram comparando dietas veganas bem balanceadas com dietas onívoras bem balanceadas. Porque essa é a comparação mais justa, Exatamente, né? né? Comparar quem é onívoro e come mal e vegetariano que come bem e vice-versa, né? Exato. Que é hoje a preocupação na pediatria.
As pessoas têm medo da pediatria porque eles pegam várias aberrações nutricionais que fizeram com crianças, tem as publicações de deficiências em crianças com dietas que não se faz para ninguém, e daí coloca lá, dieta vegana dá problema de crescimento. Né? Ainda bem que você falou a palavra aberração, porque esses estudos assim são realmente coisas assim. Imagina trocar leite materno por mamadeira de maçã, de soja, sei lá eu do couve, que é. São coisas nesse nível que acontece na literatura mesmo, que tem publicado, né? Então a pessoa acha que isso é de uma dieta vegana. Não é. Isso é uma aberração nutricional. E aí o que foi legal é que nesses estudos eles mostraram que várias doenças já estabelecidas, quando você passava a ter esse perfil de dieta, porque são intervenções de menor duração, né? É diferente você avaliar uma vida inteira de uma dieta para ver doenças no futuro. Então, esses estudos para a gente com dietas bem comparadas, geralmente são com pessoas com doenças específicas já estabelecidas. Você coloca essas pessoas para seguir um perfil vegano bem feito, um perfil onívoro bem feito, e ver o que acontece com todos os parâmetros, marcadores, né? E nós temos dados muito contundentes na questão de diabetes, que os grupos veganos têm um controle de glicemia, de lipídios sanguíneos, de peso muito melhor que o grupo onívoro, com dieta bem planejada. E nós temos algo que nunca foi publicado com nenhuma outra dieta, a não ser uma dieta vegetariana estrita natural, que a gente chama de plant-based, que é a reversão de placa de ateroma em vaso sanguíneo. Então, esse estudo, na realidade, ele começou com o Dean Ornish, e acho que foi em 1991, acho que a primeira publicação dele, onde ele pegou pessoas com doença cardiovascular moderada grave, já estabelecida com placa de gordura, né? Tudo bem... Todo ferrado mesmo. Todo destruído. E daí o que ele fez? Ele conseguiu algo que hoje vai ser difícil de conseguir. Porque eram pessoas que se recusaram a fazer os tratamentos convencionais e a usar remédios, que são as estatinas para baixar o colesterol. Então, o que ele pôde acompanhar? O indivíduo só com intervenção nutricional e estilo de vida. Então, ele fez uma dieta plant-based, ou seja, entenda-se como uma dieta natural, integral, vegana, né? Poderia ter umas escapadinhas com clara de ovo ali, ou um copo de leite por dia, então ela é praticamente vegana. E atividade física, meditação, técnicas para a pessoa ter um estilo de vida melhor. E a dieta onívora foi a dieta preconizada pela American Heart Association, ou seja, não era qualquer dieta, em acompanhamento com os cardiologistas que seguiam o paciente. E vale falar, gente, um parênteses, no Brasil a profissão nutricionista é muito reconhecida. Mas fora do Brasil, geralmente é o médico que cuida mais da parte da nutrição. Né? Então, quando a gente vê estudos assim, onde é o grupo médico fazendo isso, é porque isso é comum em muitos países. Né? Ainda bem que aqui no Brasil a gente desenvolveu melhor, né, a nutrição para não ficar, né, nessa bagunça que a gente vê em muitos lugares. Bom, e o que acontece nesse sentido é que ele primeiro acompanhou por 1 ano e ele viu que o grupo vegano teve redução do tamanho da estenose, da obstrução dos vasos sanguíneos. E o grupo onívoro continuou progredindo as placas de gordura. Mas ele conseguiu estender esse estudo por mais 5 anos. E teve uma publicação de 1998, né? E aí o que acontece? Eles viram que a redução de placa de gordura foi significativa no grupo vegano, ou seja, reduziu o tamanho da obstrução, enquanto a dieta onívora ela foi progredindo, né? Então isso trouxe uma marcação muito forte na questão da cardiologia para mostrar esse aspecto, né? E eu faço até um parênteses para responder uma pergunta aqui, que na verdade é um comentário, que é muito curioso, porque as pessoas às vezes vêm com um comentário como esse que eu coloquei. É uma dieta plant-based, mas que poderia incluir pequenas quantidades eventuais de clara de ovo ou leite. Isso é comum na literatura científica, tá? A gente sabe que no conceito básico nosso, uma dieta vegana não vai, obviamente, carne, ovos, laticínios, não tem nada de origem animal. Mas a literatura científica, exato, a literatura científica traz um parênteses para isso. Por quê? Muitas vezes pegam pessoas que são onívoras e do dia para a noite vão seguir um perfil vegano. Então eles dão uma tolerância maior. Olha, se você ficar com muita vontade, você pode tomar até um copo de leite por dia. Né? Isso é mais pontual, não é uma coisa do dia a dia. Né? Então, existe uma classificação nossa que ela é técnica, no ponto de vista filosófico, enfim, e existe uma permissividade no meio científico para que você possa usar o termo plant-based ou vegano, mesmo que eventualmente a pessoa use uma pequena quantidade de algum produto animal. E aí virou o termo plant-based também, que é usado às vezes com esse contexto. Tá? Então, só para a gente deixar isso bem claro.
né? Mas é um perfil onde raramente entra um produto animal. E a gente então viu essa regressão, né? E aí, Ana, que legal, se a gente for pensar nesse aspecto da saúde também. Porque essa mesma dieta, pelo mesmo autor, foi instituída para pacientes com câncer de próstata, que também tinham se recusado a fazer os tratamentos convencionais. E o que aconteceu? Ele comparou quem fez essa dieta e comparou quem seguiu a dieta, né, segundo os urologistas ali que acompanhavam os pacientes. E houve uma redução muito expressiva do PSA, que é um marcador nosso, e da multiplicação das células cancerígenas. A redução foi algo absurdamente maior do que do outro grupo. Né? Mesmo porque, isso é legal a gente ver, né? Porque a mesma dieta que a gente vai trabalhar com diabetes é para doença cardiovascular, é para câncer, é o mesmo perfil. É universal. É universal essa compreende dieta. todos os públicos. Exatamente. Então isso pra gente é muito legal. E esse é o ponto que acho que é uma preocupação nossa, né, Ana? Que é mostrar que esse perfil de dieta que proporciona essas modificações, ela não é uma junk vegana. Ela é uma dieta vegana que é baseada em alimentos naturais e integrais. Eu costumo usar, inclusive na escola de nutrição, eu uso um termo integral, vegetal e natural. Então, é assim, o alimento na sua integralidade, né, totalmente integral, sem ser refinado, processado. E é desse termo que a gente está falando, né, plant-based, porque não tem um nome bonito em português, como é chique falar no inglês. Mas é uma dieta baseada em planta. Não fica tão chique se a gente falar em outra língua, né? Sim, e essa é uma preocupação nossa, até com a terminologia, porque, na verdade, o termo ele foi cunhado por Thomas Campbell, né? E ele usou esse termo plant-based para discernir, para mostrar, olha, plant-based é uma dieta vegetariana natural e integral. O restante, né, não é. Ah, eu sou ovo-lacto, eu sou vegano, né? Mas espera aí, você usa natural e integral ou não? Porque o termo vegetarianismo, ovo-lacto, vegano, só diz o que você não come, né? Não diz o que você está comendo. E o plant-based já coloca que é importante você usar tudo integral, já tá inserido nesse contexto. Porém... E assim, o que a indústria pegou? Pegou e colocou nas embalagens, tudo coisa empacotada, plant-based, para tristeza do termo, né? Acho que o Dr. Campbell lá deve estar, coitado, super decepcionado com isso, né? Exatamente. Inclusive, se você for pegar na indústria, isso já está protocolado por eles. Tá? Então, o termo plant-based já foi adotado pela indústria e para eles é sinônimo de dieta vegana. Pois é. Só que é mais bonita, mais chique, plant-based, né? Do rótulo ali, parece que pega mais, parece que é mais natural. Né? Então, a gente hoje está numa condição muito complicada do ponto de vista científico quando a gente traz para a população como um todo. Porque quando você fala plant-based, conhecendo os artigos científicos, você fala sobre uma alimentação muito boa, natural e integral. Mas, esse mesmo termo extrapolado para o supermercado, você vai comprar tudo que é porcareco ali, vegano, que você vai encontrar. E, Eric, sabe o que eu percebo no consultório? Muita gente fala assim, Ana, mas assim, tá lá no rótulo, é vegano, é plant-based. Eu falo, mas tá no rótulo, e assim, o que tem de ingrediente ali? Você consegue pronunciar? Inclusive, um vídeo que eu fiz para o canal, né, da Escola de Nutrição, foi fruto de uma conversa que eu tive, porque eu atendo muito bebê. Uma mãe me inspirou, a mãe é médica, ela trouxe, Ana, olha, eu comprei esse salgadinho aqui para dar para minha filha, que tem 1 ano e pouquinho. Vou ler os ingredientes. Só tinha ingrediente bom. Tinha lá maçã, não tinha nenhum aditivo, nenhum conservante, nenhum nada. Mas era empacotado. Eu falei para ela, mas isso não foi uma mão humana que fez. Isso foi uma máquina que fez. Então a gente está numa situação que os rótulos estão ficando clean label agora, né? Rótulo limpo. Então você vê lá poucos ingredientes. É claro que isso é uma alternativa para algumas situações pontuais. Mas daí a fazer esta escolha e aí usar esse termo, né, plant-based, vegano, como sinônimo de saúde, agora na nossa realidade está bastante complicado, né? Sim, isso é um ponto de muita atenção mesmo para a gente, porque o que a natureza traz de fitoquímicos e substâncias químicas com efeito muito bom para a nossa saúde, a indústria não consegue reproduzir. Ah, mas tem um antioxidante, tem vitamina C, tem vitamina A, só que a gente tem tantas variantes ali de substâncias químicas que o produto in natura te dá. A gente nem conhece, Eric. Sim. E que a gente não consegue reproduzir num produto, a não ser que ele seja integralizado ali e colocado para dentro de
Uma coisa sem muita modificação química, É. né? Então, assim, uma coisa que eu coloco assim, do ponto de vista dos animais, do meio ambiente, trocar um produto onívoро para um produto vegano industrializado tem esse impacto, sim, para o meio ambiente e para o animal. Mas para a saúde, às vezes, vai ser algo bem complicado. Porque é claro que eu posso ter um produto muito, muito limpo, né? Como a Ana colocou. Então, se eu tiver que escolher algo industrializado, que seja o mais limpo possível. Claro, com certeza. Mas se eu puder pegar o produto in natura mesmo, é um dos pontos mais importantes. E aproveitando, acho que Ana tem a pergunta do Lucas aí, que é importante sobre as fibras, né? O que que acontece? A gente muitas vezes se pauta numa quantidade de fibras ingeridas que a população onívora faz, né? Então, quando você faz uma dieta onde entra carne, ovo, queijo, são produtos que não têm fibra. E se você somar uma porção de carne e 3 de laticínio, são pelo menos 500 calorias de uma dieta com algo que não tem fibra. Né? Então, uma mulher que come 1.500 calorias, isso equivale aí a 1/3 da dieta dela que não tem nada de fibra. Né? Então, os estudos foram feitos vendo, conforme aumentava a quantidade de fibra na dieta, você tinha mais efeitos metabólicos positivos para a saúde. Então, a gente sabe que numa dieta mais vegana integral, a gente vai tranquilamente passar de 40 gramas de fibra, ou às vezes até 50 gramas de fibra. Né? Então, o nosso parâmetro, Lucas, de que está tudo certo, é muito ligado à consistência das fezes. Com uma dieta toda natural e integral, a gente espera que a pessoa vá ao banheiro 2, 3 vezes por dia tranquilamente, mas com fezes bem formadas. Quando está diarreico, tem pedaços de alimentos, aí eu posso pensar que para essa pessoa talvez essa quantidade precisa ser modulada, ou precisa ser feito algum processo de adaptação para ver se a pessoa consegue chegar nessa quantidade. Mas, de forma geral, grande parte das pessoas vai tolerar super bem essa quantidade de fibras e o efeito metabólico é muito grande. Porque hoje em dia, o que a gente mais tem estudo, né, que o pessoal coloca cada vez mais em evidência, são os efeitos de você ter as bactérias intestinais bem balanceadas. E essas bactérias intestinais, elas amam fibra. Elas se alimentam disso, é comida para elas, né? É comida, exatamente. Né? E, aliás, eu tenho uma regra para essa questão das bactérias, que é o seguinte: bactéria boa do intestino gosta de carboidrato e fibra. Bactéria ruim gosta de gordura e proteína. Então, se eu pego a minha dieta e eu aumento carboidrato e fibra, eu só vou alimentar as bactérias melhores. Então, as bactérias ruins morrem de fome. É uma competição por comida, por substrato mesmo. E a partir do momento que eu faço essa redução de fibra e de carboidrato e aumento gordura e proteína, eu bagunço tudo isso. Né? Então, esse processo de ajuste, ele não é tão difícil quanto parece. Eu não preciso me encher de lactobacilos, de probióticos para isso. Eu aprendi, né, com o Dr. Murilo, que é super conhecido na área da microbiota, que enquanto o ser humano... Sim. Enquanto o ser humano pode durar, digamos, 100 anos, uma bactéria intestinal dura 2 dias. E a gente consegue ver, né, 2 dias de mudança alimentar já muda. A pessoa foi no final de semana, abusou. Domingo, segunda já está com odor das fezes diferente, consistência das fezes diferente, já bagunçou tudo. Então, da mesma forma que você bagunça em 2 dias, você pode melhorar muito em 2 dias também. E o que eu percebo, assim, quando as pessoas vêm fazer a transição, né? Muitas vezes eu pego a pessoa meio constipada, ou meio com uma certa alteração, ou até indo ao banheiro todos os dias, mas aí volta ali, 40 dias, 60 dias depois, fala, nossa, o impacto, assim, que eu tive no intestino foi extraordinário, de retirar ou reduzir, né? Se a pessoa não está pronta para fazer essa transformação, essa mudança toda de uma vez, mas reduzir muito o consumo de carnes, de ovos, de laticínios, e aumentei mais verduras, legumes, que já devia naturalmente estar presente, porque o nosso hábito cultural é muito complicado, né, Eric? A gente toma café com leite, pão com manteiga, arroz, feijão, bife, batata, e à noite é, sei lá, miojo, pão com presunto, igual o café da manhã, macarrão com molho de tomate. É bem complicado. Então, pequenas intervenções que a gente faz, mesmo para pessoas onívoras e que nem ainda têm a intenção de tirar por N razões, já existe um benefício gigantesco. Sim. Gigantesco. A gente olha isso nos exames, né? Porque eu e você, a gente faz, né? E vários colegas fazem isso. Eu aprendi com você. Não é só o estudo, a gente olha na prática, naquele exame, naquele retorno, naquela anamnese, na conversa com a pessoa que vem ali dizendo, olha, mudou o cheiro do meu corpo,
mudou o cheiro do meu cocô, mudou o padrão de ir ao banheiro. É incrível a mudança, assim, para uma dieta integral, vegetal e natural. Sim. E dentro desse mesmo perfil de dieta, né, tem uma coisa que cada vez também tem mais publicação, que é uma substância que é estudada chamada TMAO. É Essa óxido eu de... adoro. E você pode usar aquele negócio, tem ter mal, tá mal, né? Adoro quando você Exatamente. fala isso. Porque a substância é o óxido de trimetilamina. A gente coloca TMAO. T mal, tá mal, né? É. Quanto mais tá mal, mais tá mal, né? É. Então, mais ou menos isso. O que acontece? Várias substâncias da nossa dieta, e elas são mais presentes no reino animal, chegando em contato com as nossas bactérias intestinais, as bactérias vão produzir uma substância chamada trimetilamina. E essa substância vai ser absorvida e o fígado vai transformar em óxido de trimetilamina. Então, essa substância, só para a gente ter uma ideia, né? Colina, betaína, né? São os elementos que vão... É a carnitina. comida para essas bactérias, né? É, Transformar. sim. E daí, o que acontece? Se as bactérias mudam, a formação dessa substância também reduz. Então, tem estudos mostrando que quando você dá uma carga alta de carnitina, por exemplo, para o indivíduo vegano, que está com as bactérias legais no intestino, ele não forma essa substância. E o onívoro forma um monte, faz um pico, dá um pico de 12 horas de aumento, fica até 24 horas aumentado. E daí o que acontece? Essa substância ela está sendo associada a todas as doenças crônicas não transmissíveis. Diabetes, doença cardiovascular, câncer, resistência à insulina, processo demencial, está associada com tudo. E tem tanto estudo sobre essa substância que tem uma meta-análise publicada nesse ano mostrando que essa substância está no mesmo patamar de importância do LDL na doença cardiovascular. Qual que é o problema? Não tem como dosar nos nossos laboratórios essa substância. Então a pessoa pode estar, a pessoa pode estar com um nível super bom de colesterol e essa substância lá em cima. Né? E isso faz toda a diferença na modulação de uma doença cardiovascular, por exemplo. Né? Então, eu acho, Ana, que vai surgir esse dosador, né, para dosar essa substância assim que a indústria criar um remédio para bloquear isso. Tá? Porque daí tem sentido vender um remédio, já que você dosou, tá alto, toma um remédio para no fígado dar uma mudada nisso aí. Enfim. Tem alguém perguntando aí o nome da substância, Vou a escrever. TMAO, é óxido de trimetilamina. Trimetilamina, aqui, ó, tá? A gente colocou também, tá? Ótimo. Isso aí, tá mal. Tá mal, tem ter mal, tá mal. Exato. Né? Então tem coisas bem importantes nesse aspecto. Então, para a gente, esse ajuste de fibra muda toda a microbiota, reduz a formação dessa substância, e as bactérias intestinais, fermentando essas fibras, geram também o que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta. São gorduras pequenininhas, acetato, propionato, butirato, e essas substâncias são absorvidas e muda toda a cinética corporal. Só para a gente ter uma ideia, essas gorduras, elas estimulam captadores de gordura pelo fígado. Então, você tira a gordura circulante do sangue com mais facilidade. Essa substância estimula a oxidação, a queima de gordura corporal. Ela ajuda a trazer menos dano hepático. Então, ela mexe com todo o gasto energético. Tem estudos dela modulando até a parte cerebral, em termos de redução de risco de demência. Então, uma dieta baseada em fibra, ela é uma dieta que todos nós devemos ter. Comendo ou não comendo carne, assim... Tudo que você puder comer que tem fibra, essa é a ideia original. Né? Então... E para um diabético, isso é fundamental, né, Eric? Porque as fibras vão ajudar a insulina a agir de uma forma melhor, né? Mesmo que a pessoa coma carne a despeito de toda a literatura mostrando os malefícios para um diabético de consumir proteínas de origem animal, se a pessoa não quer deixar de comer, que coma o mínimo possível e muita fibra para a modulação da insulina, né? Sim. Inclusive, a Helena está perguntando o que seria uma dieta com 50 gramas de fibra, né? É uma dieta onde tudo é integral. Café da manhã está tudo íntegro, almoço, jantar, lanches, tudo é alimento intacto. Né? Porque se você for ver nos cereais, como é que a gente tira a fibra? Fazendo arroz branco, o pão branco, o macarrão branco. Né? Carboidrato, o açúcar, que
vai ser removido. Se você usar o alimento vegetal in natura, tudo que você usar vai ter fibra. As castanhas, as oleaginosas vão ter fibra. Os cereais integrais, arroz integral, milho, trigo, aveia, centeio, cevada, cevadinha. Os próprios vegetais amiláceos, as batatas têm pouco, mas tem ainda um pouco. Os feijões são riquíssimos em fibra. Feijão grão de bico, ervilha, lentilha. Aliás, assim, leguminosa é uma coisa que vamos combinar, né? É fibra, é proteína, é carboidrato, porque o pessoal fala assim, não, carboidrato, tadinho, caiu num, né? Eu sei que você tem, para quem não conhece, acesse o canal do Eric do YouTube, Alimentação Sem Carne, que ele fez uma série lá sobre carbofobia, né, Eric? Sim. Então, carboidrato é uma coisa boa, e leguminosa tem muito carboidrato bom também, né? Sim. De baixo índice glicêmico, né? Baixo índice glicêmico, exatamente. O diabético é excelente esse ajuste. Então, Lilian, assim, respondendo a tua pergunta, você comer de manhã, por exemplo, frutas com aveia, tomar um suco verde, ou mesmo um pouco de leite vegetal com café, se quiser manter o padrão tradicional, né, do café com leite aí. Aí você vai no meio da manhã e come uma fruta, na hora do almoço come arroz integral, feijão, legumes cozidos e uma saladinha. À tarde come uma fruta com aveia, à noite repete uma sopa de lentilha com legumes. Tá cheio de fibra aí. É fácil atingir esse tanto de fibra, né? Não é complicado. Não, não é difícil não. A questão é só a gente estar disposto a mudar o hábito de ir trocando os alimentos sem fibra. A questão de qual suco, né, que a Aline está colocando, isso vai dependendo muito de como é que está a sua parte intestinal. A princípio, se a gente puder não coar o suco, ele é melhor. Mas tem pessoas que às vezes têm, no momento inicial de adaptação, um pouco de dificuldade intestinal, a evacuação está líquida, está um pouco mais amolecida. Aí a gente faz esse trabalho de tirar uma parte da fibra e, se possível, depois vai deixando cada vez com mais fibra. Isso é o mais adequado para a gente. E complementando, né, que às vezes a pessoa vai fazer a transição, sai de uma alimentação que tem bastante carne e tudo, a microbiota vai mudar também. Então, a pessoa nessa transição pode experimentar um pouco de desconforto com gases, porque a população de bactéria está mudando, a produção de substâncias de todos esses ácidos graxos aí está mudando. Então, existe uma transição, uma acomodação do corpo que a gente tem que fazer ajustes. Precisa coar o suco, faz um arroz branco com um pouquinho de quinoa, ou rala uma cenoura no arroz branco para ir fazendo a transição até chegar num ponto que a pessoa dá conta de digerir. Não precisa ser igual para todo mundo, né? Mas pode ser bom para todo mundo. Sim. E uma coisa, você falando disso, que me vem sempre aqui, que é uma coisa que poucas pessoas falam, mas que é muito importante. A gente às vezes pensa nessa parte intestinal, na desbiose, só como uma questão alimentar. Mas existe uma questão que é, entre aspas, psíquica muito importante. Nós temos nosso sistema nervoso, que a gente até divide, né, simpático e parasimpático. Então, o simpático é a nossa reação de luta e de fuga. Então, toda vez que eu estou em situação que eu me sinto ameaçado, me sinto em perigo, eu libero hormônios para lidar com isso. Adrenalina, o cortisol, né? Então, o meu corpo o que faz? Ele vai ficar pronto para lutar ou para sair correndo. Todo o peristaltismo intestinal. Então, eu deixo o intestino desprovido de capacidade digestiva. E daí, se eu faço uma alimentação, às vezes, cheia de fibra, toda natural e integral, e estou extremamente estressado, aquela fibra cai no intestino, pouca enzima digestiva, o peristaltismo está devagar, eu não consigo empurrar direito, daí fica quentinho, cheio de bactérias, sem enzima digestiva e puff, vira uma fermentação enorme no intestino. Então, essa questão de você organizar horário de refeição, ficar tranquilo, comer tranquilo, são condições muito importantes para a parte digestiva. E é interessante, né, porque assim, eu vejo alguns pacientes, né, tem uma digestão super ruim. A pessoa já achou vários produtos que ela come e passa mal. Daí ela sai de férias, ela fala assim, nossa, eu posso comer tudo. Nossa, eu posso comer qualquer coisa, eu como, não passo mal, mas o que acontece? Porque daí você vê que era a questão ligada a essa parte do sistema nervoso simpático atuando nessa pessoa. Então é legal ver também o que está acontecendo. Muito estímulo também, né? Às vezes comer com o celular do lado, na frente da televisão, com um tablet, ou assim, com uma situação de preocupação muito grande,
você não tem espaço para digerir. Estaria bom a Marisa aqui para falar um pouco da parte, inclusive do Ayurveda, né? Para você ter que digerir uma emoção, você vai usar o mesmo Agni, esse mesmo fogo, então não vai dar para digerir o alimento. Então tá aí uma coisa boa. Tá muito preocupado? Dá uma adiadinha na refeição, come uma coisa mais leve, porque senão não dá conta, né? O doutor Antônio Cláudio Duarte, né, que me ensinou muito, ele sempre faz uma pergunta que eu gosto muito de reproduzir a pergunta dele. Ele fala assim, o que é melhor? Uma dieta refinada, processada, comer sentado, em boa companhia e relaxado, uma dieta Feliz. Natural, integral, orgânica, correndo de pé, estressado e má companhia, né? É verdade. Então é complicado isso. É difícil a gente até dar uma resposta precisa para isso, mas é uma ponderação que a gente tem que fazer. E vai bem ao encontro do tema que a gente está falando, a importância de se fazer boas escolhas alimentares. Inclusive de alimento emocional que a gente tem também. Nós estamos num momento super desafiador das nossas vidas, todo mundo confinado, todo mundo de alguma forma apreensivo, cansado, né? Isso é algo que mexe muito com o que a gente vai escolher, então vamos escolher o que é melhor para dar menos trabalho para o nosso trato digestório. Mas, ainda assim, eu tenho um labirinto de coisas até chegar na escolha certa, né? Eu preciso comprar, aí chega, tem que lavar, porque desinfeta, aí lava as verduras, aí tem que pensar que dia que vai cozinhar, que horas que vai cozinhar, o que eu vou deixar de fazer para depois lidar com a louça, que às vezes é muito mais fácil para algumas pessoas, vai lá, pega o celular, aperta um botão, escolhe um menu, tufe, e aí come porque eu mereço. Eu mereço, estou tão estressado que eu mereço. E aí eu penso, né, eu mereço o melhor, e cada um devia pensar, eu mereço o melhor mesmo, integral, vegetal e natural. Pelo menos é o meu jeito de pensar, né? Essa questão do eu mereço uma situação que ela merece uma revisão de vida inteira também nesse aspecto, né? Porque é uma parte bem difícil de mexer. Na macrobiótica que eles falam, né? Que quando a alma tem fome, o corpo come. Então, é uma... Lindo isso, hein? Né? Não é? Sim. E a gente está com muitos desafios da alma, do pensar, né, do sentir e do querer, assim. Nossa função pensamento está muito ativada. Então, leva a gente, às vezes, a fazer escolhas não muito adequadas em várias áreas na vida. E aqui o nosso papo é sobre escolha alimentar mesmo. Então, que impulsos a gente tem, acolher esses impulsos de não fazer a melhor escolha nesse momento, né, ou a mais adequada, mas tentar se aproximar o máximo possível. De novo, um exemplo simples, ainda não consegue comer arroz integral? Come arroz branco, rala uma cenoura, bota um brócolis ali, põe alguma coisa para melhorar o teor de fibra desse arroz, até eventualmente conseguir fazer a transição ou não, mas já melhorou bastante esse perfil de um alimento que é tão básico na nossa dieta, né? Como o pessoal brinca, né? Uso parabolizado, né? O parabolizado. Parabolizado. Ou esse parabolizado, no meio do caminho. E assim, para quem está nos assistindo, o Eric está conduzindo várias coisas, né? Você vai dar o nosso curso de avaliação metabólica que eu fiz, que é para profissional de saúde, mas eu sei agora que você já está divulgando aí abertamente na mídia um curso de vegetarianismo separado, né, para público leigo. Por exemplo, meu filho está super interessado nesse curso para público leigo e obviamente que eu já estou previamente inscrita de profissionais da saúde. Os guias da União Vegetariana Internacional, né, que você também está providenciando. Sim. Então, se você quiser falar um pouquinho a respeito disso, porque vai ao encontro disso tudo que a gente está falando. Pelo menos esse curso de vegetarianismo, para quem não é da área, nossa, é super. Sim. É assim, olha, a gente está numa situação planetária muito complicada e a literatura científica hoje toda, quando fala de laticínio, quando fala de peixe, tudo sempre é citado a questão ambiental, né? Então, eu aprendi até algo na faculdade que eu acho bem interessante levar para essa situação de vida que a gente vive hoje. Se tiver um acidente numa rodovia e você for o socorrista, quando você chega no local do acidente, existe uma ordem para você seguir. Então, qual que é a primeira coisa? É ver se eu não serei a próxima vítima. Então, é ver a cena, ver o local. Eu consigo chegar de forma segura. Eu tenho que passar a cuidar do que mata mais. O que mata mais? É a privação de oxigênio. Então, essa pessoa não está engasgada, não está com alguma situação que bloqueia a passagem de ar dela. E daí você vai seguindo a sequência
né, do que é mais importante para o menos importante. A pessoa está asfixiada, eu vou querer corrigir o dedinho do pé quebrado dela. Não faz sentido, né? O dedinho do pé ela pode ficar dias lá, mas sem respiração, 5 minutos, não tem mais vida. E isso acontece com a gente nessa questão ambiental. Né? Sem planeta não tem mais nada, não tem nenhuma conquista que a gente queira, nenhuma realização, a gente não consegue. Então, hoje... E, nesse contexto, eu acho que a gente precisa ainda de muita informação, porque ao longo de muitos anos dando aula, a gente percebe que por mais que a gente fale de ética, de meio ambiente, no final sempre as pessoas perguntam, mas e a B12? E o cálcio? E como é que faz com a proteína? Então, a parte nutricional, ela inunda os nossos pensamentos nas perguntas, né? Então, por conta disso, a gente vai poder trabalhar com esse guia alimentar de forma a passar informações livres para as pessoas. Eu acho que a gente não está no momento do conhecimento ser armazenado em lugares, em templos como era antigamente, né? Hoje o conhecimento está livre, tem um lado bom e um ruim, porque a gente ouve muita besteira por aí como se fosse conhecimento, mas é uma distorção de informações. Então esse guia ele vem com esse propósito, né? De poder ser difundido aí no mundo inteiro e poder trazer esse benefício para as pessoas que querem se aprofundar. E fica até meu agradecimento aqui à Natália, que eu sei que ela está aqui, o que eu vi a Nath aqui, que ela está ajudando toda essa parte da editoração do material, essa parte gráfica, e ela também se voluntariou para fazer esse material chegar nas mãos de todos. Né? E aí, junto com isso, eu falei, puxa, estava na hora já de montar um curso sobre vegetarianismo, sobre vegetarianismo especificamente, né? Porque o que que você fez foi de avaliação metabólica, é uma parte mais para profissional de saúde, porque é onde você vai aprender a ler o exame, ver, ó, isso tá bom, tá ruim, tá alto, tá baixo. Aí a gente vai organizar isso, né? Então, é um curso que eu estou gravando ainda, vamos ver quando é que vai sair. E a Ana tá nessa condição aí toda de ensinar também através da escola de nutrição, né, Ana? Que é um projeto gratuito, né? Que você tá livre, a né? escola era assim, algo que eu queria fazer, de educação popular mesmo. Era algo que morava dentro de mim desde 2008. E aí, o ano passado, meu filho se formou há pouco tempo em ciências sociais, é professor, e aí foi um grande estímulo, né? A parada que deu o começo da pandemia, aí eu botei aquilo para rodar, e daí surgiu o canal no YouTube, Escola de Nutrição, a gente produziu bastante material, vídeos curtinhos, aí na pegada também do seu canal, que também tem vídeos bem informativos, bem popular mesmo. E aí, o ano passado, eu fiz curso de culinária ao vivo. Eu falei, já que ninguém pode se ver, eu falei, eu vou cozinhar na minha casa, e as pessoas cozinham na casa delas, e eu vou ensinando. E rolou, e foi super legal. Não deu para fazer uma fase 2, porque eu tive uma situação familiar, né, no final do ano, me recolhi um pouco, até pouco tempo, você sabe disso, né, meu pai faleceu, e agora a gente está retomando. Então, agora em outubro... É essa pegada, como a gente faz para mudar hábito, como a gente faz o basiquinho, o simplesinho. Então, mês de outubro a gente vai ter curso de culinária ao vivo, com algumas aulas, tipo esse bate-papo aqui, para desmistificar um pouco sobre carboidrato, proteína e gordura, que eu vejo uma demanda, né, do consultório, de pessoas que falam, ai, nossa, eu não posso comer carboidrato. Então, explicar, por exemplo, que você pode comer um feijão, que você deve comer uma fruta, que você deve comer... Então é isso, a gente está unindo esforços. Eu sei que a Marise está dando um curso também sobre, na pegada do Ayurveda, mas também educando as pessoas, e várias dos nossos colegas aí, pessoas que fizeram a formação junto comigo, outras turmas que eu sei, está todo mundo nessa pegada de tentar ensinar a comer um pouco melhor, né? Sim, que é a questão prática, né? E até tem algumas dúvidas que chegaram aqui, né, Ana, que entram nisso. Estamos A aqui. Carla, né? Acho que a próxima é da Carla, será? Deixa eu ver. Vamos dar uma olhada. Não, aqui. tem mais ainda. Tem gente que falou antes aqui. Tem gente que prefere ficar cozinhando em casa. Ótimo. Eu acho que a próxima pergunta é da Ana Paula, né? Qual é o impacto do congelamento de alimentos, né? Parece que é sim. Eu tenho um lema assim... Então, Exatamente. Exatamente. Não, e assim, a gente sempre vai ter impacto, desde você cortar o alimento, cozinhar o alimento, congelar o alimento, a gente tem impacto.
Mas é isso, né? É melhor eu comer alguma coisa que eu fiz em casa e congelei, se eu não tiver tempo de preparar, né? Se isso fizer parte da minha organização, da rotina, se isso facilitar eu comer melhor, claro que é melhor você deixar um arroz pronto, congelado, um feijão pronto, congelado, e aí na hora você preparar um legume, cozinha num dia para comer 2 dias. É um recurso assim, se você não tem condição de cozinhar todos os dias, o que seria o ideal? Você fazer o arroz fresco, feijão fresco, verdura fresca, né? Legume cozidinho fresco. Mas na minha rotina não dá para eu fazer todos os dias. Eu tento fazer assim, pelo menos uma coisinha por dia, mas, por exemplo, arroz e feijão eu deixo congelado, porque senão não dá tempo. Em alguns dias de consultório não dá tempo. Então, sempre vai ter uma perda nutricional, mas é melhor, repete o ditado, Eric, é melhor comer É melhor um congelado natural do que um fresco artificial. artificial. Então, tá aí, Ana, minha xará, a sua resposta. E tem um aspecto legal, né, que eu quero colocar assim, que é o seguinte. Existe um cuidado no congelamento do alimento ainda não preparado. Quando você olha uma célula vegetal, ela tem uma membrana citoplasmática com conteúdo líquido por dentro dela e por fora tem uma membrana celular, que é uma parede celular, que é como se fosse uma estrutura mais resistente. Quando você põe uma folha para congelar, um legume, uma fruta, o que vai acontecer? O líquido aqui dentro, ele vai começar a se dilatar. Então vai arrebentar a membrana celular, vai arrebentar a parede vegetal. O problema é na hora que descongela, porque esse conteúdo ele vai escorrer do alimento e vai sair. Então, se você congela algo que é in natura, é melhor você colocar ele com tudo que vier dele, porque senão vai escorrer ali o conteúdo dele. Né? Então, às vezes, por exemplo, eu moro no sítio, né? Daí quando dá manga, dá quilos de manga, você quer dar um jeito nessa manga, você congela. Né? Ou às vezes deu muita couve, enrola a couve como se fosse um rolinho de sushi, né? Deixa enroladinho, põe no tapoé, põe no congelador. Quando você tira, ela quebra muito fácil, já põe no suco verde inteirinha. Então está com todo o conteúdo dela que vai ser aproveitado. Então essa é a ideia de usar o alimento integral. E assim, o processo de congelamento, realmente, os cristalzinhos de gelo vão furando, né, essa parede da planta e aí solta tudo. É isso, ótimo. Bem lembrado de você ter falado isso. Legal. Vamos ver aqui na sequência, tem... Vamos lá. Essa é fibromialgia, acho que vai mais para você responder. Na verdade, o Marcos está contando pra gente que foi o gatilho para ele virar vegano, né? Na questão da fibromialgia. Olha, então, legal. Tranquilo. Olha, a Carla... pergunta aí, a Carla, fofinha, Carla, um beijo para você, linda. Então, sobre a questão de micotoxinas, né? Com cereais integrais. Essa é uma questão que no reino vegetal a gente precisa prestar atenção mesmo, né? Porque é interessante porque no reino animal tem alguns produtos que você não consegue deixar de ter porque estão na composição do produto. Né? Então, isso vai, por exemplo, na gordura saturada, a condição do próprio ferro M, que tem um efeito muito nocivo para a saúde. Tem condições que o alimento, às vezes animal, ele traz e você não consegue remover. Do reino vegetal, a única coisa que pode chegar e a gente não consegue remover são as micotoxinas. Né? E, geralmente isso é contaminação fúngica que pode acontecer e proliferar esse tipo de substância no produto. Então, é difícil a gente realmente conseguir saber o que está ou não está contaminado. Então, a gente procura o máximo possível de alimento de procedência boa. Mas o que é interessante é que nos estudos do Campbell, né, que foi da China Study, ele fez vários experimentos mostrando que mesmo o alimento com micotoxina numa dieta vegana não causou um aumento de câncer de fígado, por exemplo, como seria o esperado. Né? Então, claro que o que a gente puder ter aí de escolha de procedência de alimento vai ser importante sim. Como o amendoim ele é bastante contaminado e tem alguns selos com a tentativa de tentar filtrar um produto que tenha passado por uma manipulação um pouco melhor, né? Então, isso é um ponto sim de atenção, que pra gente fica difícil de filtrar no dia a dia com o que a gente compra, né? É verdade. Assim como contaminação por metal pesado, por essas coisas, tem que saber a procedência do alimento, né, Eric? Sim. Então, e nem sempre a gente sabe, né? Tem que sempre dar. Ó, a Ana, a gente já respondeu a pergunta dela que veio de baixo. Aí a Kim. Em uma dieta vegana alcalina, nosso pH da pele muda? Devemos usar sabonete para o bebê? Quer responder? Então, é o seguinte, olha só. O pH nosso no sangue não muda.
né? Ele vai de 7,3 a 7,4, ou 7,34 a 7,43. Por quê? Porque as reações químicas do nosso corpo, elas acontecem nessa faixa de pH. Se eu ficar com mais alcalose ou mais acidose, o funcionamento corporal bagunça tudo. A gente morre por alteração de pH. Então, o que que acontece? Os alimentos têm um potencial maior ou menor de oferecer elementos que vão dar esse suporte ao pH. Os produtos mais animais são produtos mais acidificantes. Isso é feito pelo teor de proteína, de fósforo, de cálcio. Tem cálculos matemáticos que você consegue saber qual é o potencial alcalinizante ou acidificante do alimento, né? E o reino vegetal, ele é muito mais alcalinizante. Só que quando esses produtos chegam no nosso corpo, o nosso corpo vai ajustar para que o pH do sangue não mude. Então eu vou arrumar essa acidez ou essa alcalinidade por meio da respiração, por meio da excreção renal, né, por meio de tamponamento no sangue de bicarbonato. Então o corpo faz tudo para que não saia daquela faixa de referência. Tá? Então, uma dieta alcalinizante, ela é boa porque ela traz todos os alimentos vegetais. Só que os efeitos de uma dieta mais alcalinizante, na literatura ainda tem muitas controvérsias. Então, teoricamente, seria bom para a massa óssea. Porque se eu estou com o sangue ficando mais ácido, eu vou precisar de mais cálcio para equilibrar essa acidez. Então, teoricamente, se eu uso menos alimentos de cinza ácida, eu vou usar menos cálcio para fazer esse trabalho. Então, tem muitos fatores que parecem ser positivos, mas que a literatura científica ainda tem algumas dificuldades em estabelecer o real valor final. Tá? Quanto a usar o sabonete de bebê, tá tudo certo. Se vai ficar com cheirinho de bebê, tá tudo certo, não tem nenhum problema a gente usar, né, o sabonete nessa condição, tá tudo tranquilo. Tá? Mas é importante lembrar que o pH do sangue não muda. A dieta pode ser alcalinizante, mas o pH não vai ficar mais alcalino do que ele costuma ser. Uhum. Tá? Tô aqui procurando para ver se tem mais. Tem vários comentários, mas acho que pergunta mesmo. Acho que não. Você olhou aí, Eric? De repente eu comi alguma bola aqui. Eu tô vendo também aqui. O pessoal falando muito dessa questão aí ligada à parte de os professores falando que tem que comer carne. Ai, Érica, sinto muito, viu, querida? Sinto muito. Você está passando aí pela situação na formação. É assim mesmo, muitos estudantes falam comigo também, e quem é vegano ou que faz opção por essa alimentação na universidade nem sempre é bem visto, né? E é só um período. Passa, depois, vida que segue. E uma coisa legal é que, assim, eu percebi que o primeiro guia que eu escrevi foi em 2012, né? Santo guia, hein, Eric? Santo guia pra gente que foi. Então, o que foi legal, né? Que eu tô vendo que vai acontecer agora novamente. É um material que, para quem estuda nutrição, faz toda a diferença, porque você vai ter que fazer um TCC, vai ter que fazer alguma coisa. Ali você quer falar sobre vegetarianismo, ao invés de ter que buscar vários artigos separados, já está tudo ali condensado. Então, os professores vão ter que conhecer o material, porque você vai apresentar ideias, apresentar conceitos ali em materiais técnicos. Então, isso chega dos estudantes para os professores. Então, a ideia é facilitar também esse trabalho, até para os TCCs que forem surgir, está tudo separadinho lá de material. É o Guia Alimentar para Adultos da Sociedade Vegetariana Brasileira. Está lá no sbb.org.br. É Guia de Nutrição Vegana da IVU, da União Vegetariana Internacional. Ah, você está falando desse, você não está falando daquele de 2012. Ah, o de 2012 Estamos falando de duas coisas, né? Tá, então, esse sim. O mais atual. Então, gente, tem o de 2012, que está no site da SBB, e esse que o Eric vai publicar, não é? Que sim. logo chega. Previsão para novembro, tá chegando. Isso. Então, são duas coisas. É que você escreveu aquele lá de trás, que foi um salva-vidas para mim, né, naquela época, e agora está sendo atualizado, que vai ser, um salva-vidas para todos os profissionais que estão envolvidos nessa área, né? Você imagina que o anterior tinha umas 70 páginas. Esse passou de 500, né? Então, o que tem de coisas, né, tem bastante coisa ali. Que legal. Vamos ver se tem mais coisa aqui. Que mais? Sim, desidratar é melhor que congelar, mas assim, aí precisa de um aparato específico para desidratar, né? Ou pelo menos para ficar bonzinho. O Eric tem mais experiência porque já fez a crude também, né? Já. Aí tem uma outra que está falando que o selênio está muito alto, eliminei castanha, até leite de amêndoa.
tudo que pode aumentar, aveia também. A maior facilidade de você aumentar o selênio, né, e chegar até uma intoxicação é com castanha do Pará, ou castanha do Brasil, como a gente chama, né? O selênio a gente pode intoxicar pela dieta. Então, às vezes o pessoal vai fazer um leite de castanha do Pará, quer fazer uma torta crudívora onde a massa é com castanha do Pará. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Na realidade, o teor de selênio do alimento depende do solo que ele foi cultivado. Exato. Então, no Pará, onde costuma ter mais selênio no solo, as castanhas vêm com essa característica. Mas, dependendo da região que o alimento foi plantado, ele pode trazer também mais selênio. Eric, a Marci está pedindo para você repetir a frase do congelado. É melhor melhor um congelado natural do que um fresco artificial. Ah, que lindo, hein? Sobre o suco de couve, muito fitato inibe a absorção de ferro, é verdade? Então, a couve, ela não vai ter tanto fitato, né? Nem oxalato, então ela é bem tranquila. E a couve também não é rica em ferro, né? Tem esse problema, né? A couve vai ter mais cálcio, mas não tem ferro. Tem esse conceito de que as folhas escuras são fontes de ferro. Fonte de ferro no reino vegetal é leguminosa. Algumas castanha caju, por exemplo, é bem rica em ferro, mas as leguminosas são a principal fonte desse mineral na alimentação. Nossa, não vamos nem entrar no ferro, hein, Eric? Porque senão... Sim. Que foi? Tem aqueles mitos, né? Beterraba não é rica em ferro, couve não é rica em ferro, Nossa. Abóbora não é rica em carboidrato, né? Então... nossa, abóbora e carboidrato é duro mesmo. Sim. Curto ver alguns professores. Pois é, na gastronomia estão falando aqui também. As proteínas das leguminosas se somam ou se complementam com a dos grãos? E aí, Eric? É assim, olha. A bagunça da proteína começou por questões comparativas. Em 1942, o Mitchell Bloch, que eram dois autores, eles resolveram comparar as proteínas e eles escolheram a clara de ovo para ser a proteína padrão deles. E eles começaram a comparar isso com várias outras proteínas. E eles viram que quando eles compararam a clara do ovo com a carne, tinha um perfil de aminoácidos muito parecidos. Quando eles comparavam com o vegetal, tinha um desbalanceamento naquela proporção de aminoácidos. Então eles disseram, baseado nesse olhar, que a proteína animal era boa e a vegetal era desbalanceada, faltava aminoácido. Mas, primeira coisa, não falta nenhum aminoácido, só tem um desbalanço comparando com a clara do ovo que eles escolheram como o balanço adequado. Né? Então, o que acontece? Eu preciso disso, o reino vegetal tem isso e o animal tem isso. O animal tem mais do que o vegetal, mas o vegetal tem mais do que eu preciso. Então, esse balanceamento de aminoácidos não é necessário. Quando você olha no reino vegetal, as leguminosas, além de ter a quantidade mais alta de proteína, ela traz um balanceamento muito bom. Tem lisina, tem metionina, tem os aminoácidos todos que a gente precisa. Até a gente brinca, né, Ana? A Ana fala, eu só vou escolher um grupo alimentar para jantar. Qual vai ser? Leguminosa. Eu falo isso para todos os pacientes. Usa a leguminosa como base das refeições principais. Não quer comer arroz, não quer comer... come feijão. Carga proteica alta, carga de carboidrato muito boa e baixo teor de gordura. Isso aí. Fibra alto, fitoquímico alto, vitamina mineral alto. Então, assim, feijão, grão de bico, é tudo de bom, né? Sim. O que mais aqui? As proteínas se somam, ok. Doutor Eric, o senhor é vegetariano ou vegano, doutor Eric? Tô ficando velho já. Doutor Eric. Eu não gosto muito da palavra vegana, eu até brinco isso, né? Tecnicamente eu sou vegano sim, tá? Mas o que acontece? Eu passei por tantas situações que os veganos eram tão chatos, mas tão chatos, que o nome vegano às vezes eu tenho uma certa implicância, né? Então às vezes eu acabo falando assim, eu sou vegetariano estrito, para não ter o rótulo do vegano chato, né? Mas a minha alimentação sim, ela é toda natural, integral. Eu procuro evitar tudo que tenha teste animal, enfim. Então tecnicamente eu posso ser chamado de vegano. A gente não pode ser chamado de vegano, senão a gente não ia ter internet em casa, né, Eric? Não ia andar de carro, não ia ter uma série de coisas. Então, vegano ninguém consegue ser por impactos ambientais e tudo mais. Mas a gente segue essa alimentação integral, vegetal e natural, né? E eu faço isso desde 1992. Então, ano que vem, estou completando 30 anos aí, né, de uma alimentação vegana, se pode dizer dessa forma, natural, integral. E estou vivo ainda, né? Eu acho que vai dar para viver mais um pouquinho. Acho que vai, acho que você vai. Acho que vai.
Tem alguns comentários aqui sobre o guia para criança, super legal. Dúvida na hora de deixar as leguminosas de molho. Quanto tempo deixar? Devo deixar na geladeira? Se eu vou responder, Eric. De 8 a 12 horas, água em temperatura ambiente, sem limão, vinagre, bicarbonato, não água quente, não água fria. Tem que ser num lugar fresco. Se a cozinha for uma estufa, você vai trocando a água, procurando colocar sempre uma água fresca. Mas de 8 a 12 horas é o suficiente para o fitato se reduzir, né, a ação dele como ladrão de mineral. Só trazer uma coisa do guia também, para somar essa informação, porque o pessoal tem colocado muito essa coisa, colocar limão, vinagre, né? As leguminosas gostam de um pH entre 7 e 7,5 para o processo de germinação. Se você abaixar o pH com limão, com vinagre, você lentifica o processo de germinação, que é o que reduz o fitato. Exato. E a temperatura ideal para baixar o fitato do feijão é difícil, é 40 a 50 graus, é ideal. Então a gente, a não ser que você mora no Nordeste, Norte, ou com essas ondas de calor que a gente tem, vai chegar nisso. Mas importantíssimo, geladeira de jeito nenhum, porque vai abaixar a temperatura, então reduz todo o processo, né? A gente está com 2 minutos, tem mais pergunta, mas eu queria, assim, antes de qualquer coisa, aproveitar que as pessoas estão aqui. Então, quem não conhece o perfil do Eric é @Dr. Eric Slivit. Então, os guias que o Eric está terminando de produzir aí vão chegar em novembro. Ele tem lá um lugar para se inscrever, para ser avisado, e o guia ser dado é gratuito. Não tem É gratuito, guia é gratuito, Os cursos do Eric de vegetarianismo, público leigo e profissional de saúde são cursos pagos. Está a informação na bio do Eric também. O curso que eu vou dar de culinária está no perfil da Escola de Nutrição. Então, é @Escola de Nutrição, sem o cedilha e sem o acento, né? E na bio também tem todas as informações lá para quem tiver na pegada de fazer, então, o curso e se inteirar sobre o material do Eric. A gente tem 1 minutinho. Não sei se vai dar para a gente responder alguma coisa, porque eu quero salvar essa live, que teve gente que vai perguntar, vamos salvar. Então, acho que a gente dá um beijinho aqui, né, Eric? Não podemos dar um abraço, e a gente lamenta não conseguir responder o resto, mas vamos ter que marcar uma outra, né? Porque se deixasse eu e Eric, a gente ia ficar falando aqui o tempo todo, né? Sim. Tá bom? Então, tranquilo, vamos aproveitar para a gente conseguir salvar tudo isso aqui e disponibilizar esse nosso bate-papo. Obrigada, viu, meu querido amigo do coração. Eu que agradeço o convite. Em breve a gente está junto aí para conversar um pouco. Tá, joia. Então, gente, bom final de semana para vocês. Todo mundo comendo direitinho, integral, natural. Integral, vegetal, natural. Vamos otimizar essa saúde. Um beijo, gente. Boa noite. Até, boa noite.